gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estava com saudade de vocês. Bom, na semana passada a Rafinha pregou aqui, que foi edificado pela mensagem da Rafinha. E eu confesso que eu assisti online e eu senti falta de muita gente na semana passada, né? Quem que não estava aqui na semana passada, assista online, porque a mensagem foi muito boa. Quem estava aqui semana passada pode falar assim, pô, assiste, que foi top. Fala aí. É nóis. E na semana passada a Rafinha pregou e inaugurou uma nova série de mensagens falando sobre mais perto e mais longe. Quem aqui, né, ela falou assim, pô, eu buguei com isso aqui e tal, né? Quem não entendeu isso aqui, levanta a mão. Tem alguém? Porque daí eu tá com sapato. Não, tô brincando, mas mais perto de Deus, mais longe com Deus. Repete essa frase comigo. Mais perto de Deus, mais longe com Deus. Fala para quem está do teu lado isso. Mais perto de Deus, mais longe com Deus. E a mensagem da semana passada foi em cima de Êxodo, capítulo 3, falando sobre a história de Moisés. É uma história incrível, que nós, se você não conhecia, provavelmente você já viu falar, ou já assistiu em alguma novela da Record. Mas, né, a gente já viu em algum canto. Mas hoje eu quero estender um pouco mais dentro desse assunto, explorando um pouco mais o subtítulo dessa mensagem, que é: quanto mais intimidade em oração, mais nós desenvolvemos missão no coração. Isso é extremamente profundo, porque quanto mais intimidade em oração, mais nós conhecemos o coração de Deus, portanto mais nós sabemos o que pulsa no coração de Deus. E quando nós sabemos mais do que pulsa no coração de Deus, mais nós somos constrangidos, porque nós descobrimos que o que pulsa no coração de Deus nos alcançou. O que pulsa no coração de Deus são pessoas, e a primeira pessoa alvo desse amor somos nós. Então, quando nós mergulhamos em intimidade, em oração, em relacionamento com Deus, nós descobrimos que Deus nos amou para amarmos. Deus nos amou para amarmos. Deus não nos amou para simplesmente recebermos um rótulo de amado, mas Deus nos amou para sermos amados para amar. Porque quando nós desenvolvemos nesse encontro com Deus identidade, é inevitável você desenvolver missão. É impossível você dizer que ama a Deus e não ama o que Deus ama. Você pode dizer que ama o que Deus ama sem amar a Deus. Você pode amar pessoas e falar, não amo a Deus. Não sirvo a Deus. Eu gosto de andar com pessoas, mas não gosto de andar com Deus. É possível você dizer isso, mas é impossível você afirmar que ama a Deus e não ama pessoas. Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos a missão de Deus. Vira para quem está do teu lado assim, você tem uma missão. Você tem uma missão, aleluia, graças a Deus por isso. Porque nós não estamos soltos ao vento, sem rumo, sem direção. Graças a Jesus, nós temos um destino. Nós cantamos aqui sobre a vinda de Jesus. Quem aqui ama a vinda de Jesus? Eu desejo isso. Sabe por quê? Porque hoje nós experimentamos a presença de Deus por meio do Espírito, e a palavra diz que esse é apenas um selo daquilo que está por vir. Se você ler o autor de Efésios, ele fala que nós fomos selados com a marca da herança, que é o Espírito Santo, e esse é um vislumbre do que está por vir. Essa esperança que nos aponta para a vinda de Jesus, ela nos aponta para aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não subiu à mente humana o que está preparado para aqueles que amam a Jesus. Então, aguardar a vinda de Jesus é o que deve queimar no nosso coração, porque hoje nós contemplamos não a totalidade dessa realidade, porque um dia Ele vai vir e nós o veremos face a face. Meu irmão, se eu me casei com a Gabi, é porque eu quero contemplar ela face a face, mano. Eu não estou afim de contemplar apenas uma parte.
apenas um momento, apenas um evento. A aliança de Deus conosco, ela nos aponta para a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Mas muitos de nós paramos em uma parte. Nós nos contentamos apenas com o que nós recebemos. Mas a vinda de Jesus está totalmente conectada ao que nós fazemos com o que recebemos. É identidade e missão, meu querido. Não tem como você ser e não fazer o que Cristo imprimiu no seu coração. Por isso que todos nós, ao termos um encontro com Deus genuíno, ao termos um encontro com Deus, com Jesus, com a presença dEle, o que nós vemos marca quem nós somos e marca o que nós fazemos a partir desse lugar. Tudo muda depois de um encontro genuíno com Jesus. E o que eu quero falar hoje tem a ver com esse tema. Mas eu queria que você repetisse comigo, diga assim: quanto mais fundo, mais longe. Quanto mais fundo com Deus, quanto mais fundo com Deus, vocês estão vivos. Quanto mais fundo com Deus, mais longe com Deus. Quanto mais fundo em Deus, mais longe em Deus. Se você crê nisso, fala para quem está do teu lado, fala assim: se você está dormindo, vou dar uma lambida na tua orelha. Mas fala para quem está do teu lado, fala assim: quanto mais fundo você se aprofundar em Deus, mais longe você vai com Deus. Repete essa frase aí. Não assiste não o que eu estou falando, fala aí, meu. Se tem alguém que não ouviu nada de ninguém, cutuca essa pessoa e fala assim: deixa eu te falar a verdade. Quanto mais fundo você for na presença de Jesus, mais longe você vai com Jesus. Aleluia! Quantos creem nisso? Amém. Vamos combinar uma coisa? Quando você crê no que a gente falar aqui, você vai falar glória a Deus. Quanto mais fundo com Deus você for, mais longe você vai com Deus. Oh, aleluia. Como é bom, gente, sabe por quê? Porque a impressão que dá é que a gente está aqui falando e não tem um retorno, sabe? Não tem, é como se você subisse um penhasco e falasse assim: tem alguém aí? Mas quando vocês interagem, eu acho que eu estou sendo efetivo. Então me ajudem, tá bom? Deus te criou para uma missão. Deus te criou com uma missão específica. Maranata. Mas é uma jornada interessante quando você olha tudo que Deus faz na vida do homem desde Gênesis. Eu sempre gosto da gente fazer esse paralelo, olhando para Gênesis e olhando para Jesus, e o que Deus faz nessa trajetória inteira. Quando nós olhamos para Deus criando o homem, imprimindo no homem a sua imagem e semelhança, isso não quer dizer apenas estética. Isso não quer dizer apenas visual, isso quer dizer essência, caráter, natureza, identidade. Mas sabe o que é mais interessante? É que Deus, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e ali estabelece uma natureza na terra que reflete o que está acontecendo no céu. Mas Deus, a primeira coisa que fala ao homem, nós chamamos de mandato cultural, é o que Deus ordena ao homem a partir daquele momento, que Deus imprime uma identidade. Então é inevitável, no lugar de maior intimidade da Bíblia, no Antigo Testamento, você perceber que quando Deus cria identidade, Ele cria missão. É isso aí. Quando Deus estabelece em você quem você é, inevitavelmente você recebe também um desafio, uma convocação para fazer algo com o que você é. Deus não criou o homem simplesmente para ficar restrito a um lugar. Deus criou o homem para expressar essa comunidade celestial na terra. Tanto que a palavra Adão não significa um nome. A palavra Adão significa o primeiro de uma espécie. Porque o desejo de Deus nunca foi ter um homem e uma mulher. O desejo de Deus foi, a partir do homem perfeito, desenvolver uma geração inteira. É o primeiro de muitos que virão. Está entendendo? Só que a questão é que o pecado entra no primeiro homem. É como se você fosse fazer um bolo e você percebesse que você precisava fazer 10 bolos. Quem aqui já fez muitos bolos? Não? Quem aqui já fez muitos doces que você usou forminha?
Ninguém. Me ajuda aí. Glória a Deus. Mas se você fosse fazer um doce que exigisse um molde, e aí você percebe que esse molde, que é o formato original, ele está amassado. Então tudo o que você faz a partir desse molde amassado, sai amassado. Então o pecado deforma essa natureza divina de Deus no homem. Então quando o homem se multiplica em pecado, o homem se multiplica corrompido, deformado, e chegando até a gente hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela está deformada. Alguns estão em processo de construção, né? Vamos dizer assim, em processo de recuperação, né? De restituição, de funilaria, de acabamento. Mas Deus, Ele não assistiu esse processo, simplesmente falou assim, se perdeu, já era. Não, em Romanos 5 vai dizer que o pecado entra através de um homem, e quando ele fala desse homem, está falando de Adão, o primeiro da espécie, mas ele falou que a salvação entra também através da vida de um homem. Significa que Jesus assume o molde original outra vez. Por isso que aqueles que estão em Jesus são nova criatura, aleluia. Porque em Cristo todas as coisas são feitas novas. Em Cristo tudo que estava amassado é corrigido. Em Cristo tudo aquilo que estava deformado é restaurado à forma original. E sabe o que é ser a forma original? É ser como Cristo. O próprio texto diz em Romanos 5 que Jesus é o Adão perfeito, que não tem pecado algum, que carrega a identidade do próprio Deus encarnada na terra. Então ele é o padrão celestial, mas ele é o padrão humano acessível para nós olharmos e falar assim, é possível viver a imagem e semelhança de Deus. E sabe o que significa esse padrão restaurado em Jesus, acessível a nós? Significa que em Jesus nós temos uma nova identidade e nós somos restaurados na missão. Então você que está em Cristo sabe que você nasceu de novo, aleluia. E nascer de novo significa uma nova natureza, uma nova identidade e uma nova missão. Vira para quem está do teu lado e fala, se você está em Cristo, você tem uma nova identidade e uma nova missão. E o homem perfeito, quando aparece na terra, o que ele faz se não servir? Jesus, sendo Deus, aparece na terra, não para estabelecer um governo literal, na expectativa que o homem tinha sobre quando Deus talvez apareceria na terra e estabeleceria um reino. Jesus aparece na terra e ele serve, ele ama, ele acolhe, ele dá atenção, ele dá o seu tempo. Sabe por quê? A missão de Deus na terra é o próximo. A missão de Deus na terra não se restringe a você. Você não é o centro do seu mundo. Aleluia. Porque tem gente que acha, né? A última bolacha do pacote, o último bis do pacote. Mas você não é o centro, você é o meio pelo qual Deus quer se mover. Amém. Deus nos criou para servirmos. Estar longe da missão é estar longe do serviço. Estar longe da missão é estar longe do que Jesus veio para fazer comigo e com você. Servir. Quem se esquiva da missão ainda não conheceu totalmente o coração de Deus. Porque só está parado na parte de que eu fui amado e agora eu tenho uma identidade. Mas não entendeu que identidade tem missão. Você nasceu de novo, foi alcançado por Jesus, foi salvo por Jesus, não para ficar assistindo os outros se perderem. Quem é que entende do que eu estou falando? Fala a Deus. Isso tudo é ampliado quando a gente percebe que Deus não se cansa de ir na nossa direção quando nós nos esquivamos da missão.
Quando nós abandonamos a missão e paramos nesse estágio do apenas ser, Deus sempre aparece para nos salvar de nós mesmos. Nós falamos isso na semana passada. Deus aparece para Moisés no meio de uma rotina normal para salvar ele de uma vida normal. Deus não te criou para uma vida normal, banal, rotineira, cotidiana. Deus te criou para uma aventura com Ele. Deus te criou para uma vida intensa, abundante, colorida, meu irmão, sem monotonia. Eu fico às vezes vendo os carros na rua, cinza, preto, branco. Ah, que chato. A gente virou chato. A gente é chato. Crente é chato. Mas acho que o ser humano é chato. Mas sabe, existe uma esperança para nós. Deus ama os chatos. Tem esperança para você, aleluia. Vira para a pessoa do seu lado, só olha para ela e fala assim: E quando nós percebemos essa realidade de Deus sempre vindo resgatar o homem quando ele se perde na missão, isso desde Adão perdido até a vinda de Jesus, olhando toda a realidade, caminhando e exortando muitas vezes os religiosos ali da época, e isso acontece até hoje. Todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus, veja bem, todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus se afastam da missão, Deus aparece. Alguém que está paralisado apenas no ser, Deus aparece para te lembrar do que fazer. Deus, Ele não assiste, Ele participa de todo o seu processo. Deus participa. E muitas vezes essa participação de Deus é permitir que a nossa tentativa de escapar encontre a falência. A tentativa de fugir, ela fale. Fale no aspecto de falhar. Ela fale no aspecto de falência, de não ter mais para onde ir. E muitas vezes Deus nos leva a um lugar onde todas essas coisas que nós elencamos para fugir da missão, elas passam. E então só sobra Ele outra vez. E então Ele nos lembra do porquê nós somos criados. Nós temos uma identidade e uma missão. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Jonas viveu essa experiência. E eu amo o texto de Jonas. É um texto pequeno, se você puder ler ele inteiro, para você entender todo o contexto com calma. Mas são poucos capítulos que, se você passa por eles, parece que você se vê neles. Parece que você fala assim: caraca, um texto tão antigo, uma experiência tão antiga e tão intensa e maluca ao mesmo tempo. Mas você consegue perceber que ela é tão semelhante com a forma que nós muitas vezes tentamos escapar e fugir de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está aqui, é porque de alguma forma o Espírito te trouxe aqui para te lembrar que é impossível você fugir de Deus. É impossível. Porque toda vez Deus vai usar uma pessoa chata para te lembrar da missão. Quem aqui tem um amigo chato que sempre te lembra e te anima, fala assim: para de dar ouvidos para isso? Quem tem amigos assim? Se você não tem, olha para o lado, fala assim: pô, quer ser meu amigo chato? Você tem liberdade para ser chato em amor comigo. Deus sempre está nos incomodando e nos conduzindo de volta ao lugar onde nós percebemos o coração dEle. Deus está o tempo todo, de alguma forma, tentando comunicar a você que Ele deseja ser revelado a você. Porque quando você conhece o coração de Deus, é impossível você não ser transformado à imagem de Deus. É impossível você permanecer do mesmo jeito. Por isso que Deus quer que você seja amigo. Por isso que Deus quer que você seja íntimo. Por isso que esse é o maior plano salvífico que existe na Bíblia. Deus
fez o que fez para te salvar, porque Ele quer intimidade com você. É isso. Deus quer comunhão. Deus quer relacionamento. Mas a gente sabe que se relacionar com alguém como Deus implica em muitas vezes fazer o que Deus faz. Então, aí dá uma preguiça, né? Dá uma preguiça. Se parecer com Deus é até legal, mas fazer o que Jesus fez, não tem outro caminho, não tem outra forma da gente viver mais tranquila, mais fácil. Parece que quando eu encontrei Jesus, vivi para Ele, parece que as coisas pioraram. Quem aqui testemunha disso? Quando você não tinha Jesus, estava tudo bem. Agora que você segue Jesus, está tudo embaçado. Só treta. Só desafio, só uma bagunça. Parece que as coisas aparecem agora que você está com Jesus. A questão é que antes aparecia também. É que agora você vê com os olhos de Jesus. Então você percebe aquilo que te atrapalha e aquilo que te edifica. Por isso que surgem as tretas. Porque a vida é feita desse processo de nós abrirmos mão do que é velho para vivermos as coisas novas em Jesus. Mas esse processo, meu irmão, não é tranquilo. Deixa eu falar para você, se alguém te disse que a vida com Jesus era mais fácil, te enganou. Sabe por quê? Porque isso envolve renúncia, mano. Isso envolve você abrir mão para viver para Jesus. Mas Deus está o tempo todo querendo que nós entendamos, não simplesmente o fato de fazermos algo, de abrirmos mão sem entendimento, mas nós precisamos entender que o processo é integral. Nós precisamos lembrar quem nós somos e o que fazemos com isso. É identidade e missão. Você pode repetir comigo mais uma vez? Identidade, missão. É o que Deus tem para mim. Amém? Glória a Deus. Deus está nos chamando para um nível de intimidade mais profundo outra vez. Pois quanto mais fundo com Deus, mais longe com Deus. Quantos querem viver essa missão de Deus a partir do lugar de intimidade, onde você sabe quem você é, tem convicção e segurança, e a partir desse lugar de segurança, você sabe o que fazer com isso? Quantos querem viver uma jornada dessa forma? Uma jornada dessa forma, ela nos frustra menos. A gente se decepciona menos no caminho. Por quê? Porque você está seguro na palavra de Deus. Você está seguro naquilo que Deus diz sobre o que você é e o que você faz com isso. Agora, quando a gente cria um escape, a gente distorce o que Deus disse para se encaixar a nós. E a gente se frustra, porque não é o que Deus disse, é o que você desenhou do que Deus disse. Isso acaba. Isso passa. Isso morre. Abra sua Bíblia em Jonas, no capítulo 2. Faz sentido para vocês isso? Aos que estão mortos faz sentido? O texto que eu quero ler está no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Essa é uma dos textos mais lindos que eu acho da Bíblia, tá? É uma opinião minha. Mas é a oração de Jonas dentro de um peixe no fundo do oceano. Você pode falar assim, que? É isso mesmo, procurando Nemo. E eu não aguento mais esse filme, gente. É sério. O Nemo, a Dory e o Marlin. A Zoe assiste todo dia essa birosca. Enfim. Jonas capítulo 2, do 1 ao 10. Lá dentro do peixe. Já começa assim a parada. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Se alguém aqui tem dificuldade de orar em casa, imagine no peixe. E ele disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo,
olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram à minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste-me a vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Para quem não viu essa semana aí, passei uns apuros fortes. A Zoe vomitou no carro, mas tipo explodiu um vômito dentro do carro. Chegou vômito até na minha nuca. Foi trágico. Mas o que acontece aqui é que existe uma história para chegar até esse lugar. Existe uma narrativa para nós entendermos o que está acontecendo nesse momento íntimo de Jonas, no mais profundo oceano. E ali o texto diz abismo, justamente porque talvez era tão fundo que ele nem compreendia o que era. E o que acontece nesse lugar mais profundo é uma oração que muda a história de Jonas. Porque muitas vezes Deus nos leva a um lugar tão profundo que nós não entendemos onde nós estamos. Nós não entendemos o que Ele está fazendo, mas o que Ele está provocando em nós é uma oração que nos reconecta de volta à missão. O que Ele está provocando em cada um de nós, quando nós nos afastamos da missão, é o tempo todo nos levando a um tempo de solitude, a um tempo reservado, retirado, separado para Ele, onde todas as outras coisas, os ruídos são cessados e só sobra Ele. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que identidade sem missão é religião. Identidade sem missão se torna religião. Quando você olha o primeiro capítulo de Jonas, você percebe que Jonas, ele era um profeta israelita. Ele é um profeta hebreu que estava vivendo ali na comunidade, exercendo o seu ofício. E exercer um ofício profético na sua própria comunidade é muito confortável, é muito cômodo. Você começa a perceber que não tem desafio, não tem nada que te tire dessa zona de conforto e te faça crescer. E provavelmente esse profeta estava nesse contexto, sendo um profeta em casa, sendo um profeta em um lugar familiar, sendo um profeta num lugar confortável, vivendo numa perspectiva de ser profeta em casa. Ele era um profeta. Então Deus aparece quando as coisas estão confortáveis, porque missão de Deus não é confortável. A missão que Deus tem para nós, ela é totalmente desconfortável. A missão de Deus, ela é sempre desconfortável. Ela sempre é desconfortável, porque a missão de Deus sempre vai nos apontar para amarmos e servirmos pessoas. Como é difícil nós servirmos pessoas. Como é difícil nós amarmos pessoas. E eu não estou falando de amar pessoas que te amam, que te conhecem. Porque quando Deus aparece para Jonas, a palavra diz no primeiro versículo: e Deus apareceu para Jonas e mandou ele ir pregar em Nínive. Nínive é um lugar onde existia um povo que tinha fama de ser bárbaro, de ser agressivo e violento, e principalmente com os israelitas, e principalmente com aqueles que acreditavam em Deus, que acreditavam no Senhor. Então esse desafio dado a Jonas levava ele para um lugar onde ele iria
amar, servir pessoas que ele julgava não ser dignas de amor, que ele julgava não merecer o tempo dele, que ele julgava não merecer a atenção dele. Porque a missão que Deus nos convida, ela é desconfortável, porque ela te leva a amar pessoas que você provavelmente não vai receber nada em troca. Amar o que Deus ama não é amar simplesmente aqueles que nos amam, até porque Jesus te amou quando você era inimigo dele. Jesus morreu na cruz quando ainda éramos pecadores. Sabe o que mais ofende a vida e o coração de um pai? É quando você faz algo para o filho e o filho rejeita. Esses dias eu fiz um café da manhã e chamei a Zoe para tomar um café da manhã comigo. Ela não quis, preferiu assistir o Nemo. Não questionei, faria o mesmo. Mas eu fiquei com o coração partido. Eu falei, poxa, será que o que eu criei para ela desfrutar não é suficiente para ela? Não existe nada que ofenda mais o coração de Deus Pai do que nós filhos vivermos em pecado. Ou melhor, rejeitarmos a totalidade do plano de Deus para as nossas vidas, que é uma nova identidade e uma nova missão. Não tem nada mais desagradável para Deus do que perceber que você entendeu uma parte, mas não está vivendo todo. Não tem nada mais frustrante, talvez, na perspectiva humana. Não tem nada mais, porque Deus nos criou para uma missão. Deus não te criou para simplesmente vir num culto. Deus não te criou para simplesmente frequentar uma célula. Deus não te criou para simplesmente ter um rótulo de cristão ou de crente. Deus te criou para uma missão. Deus te criou para servir. Porque quando nós paramos somente no ser e não servirmos, nós nos tornamos religiosos. E aí nós nos tornamos acomodados com a nossa vocação de profeta na casa. Nós nos acomodamos ao lugar onde está tudo bem, onde está tudo sob controle, onde está tudo dentro do que eu consigo controlar. Deus quer te levar para um lugar onde você perde o controle. Porque ninguém melhor do que Deus para assumir a responsabilidade da sua vida, porque Ele te criou. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Então Deus não vai te meter numa furada. A missão de Deus não é uma furada. A nossa missão escapista muitas vezes é. Mas a missão de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Esse é o desejo de Deus para nós. Por isso que é desconfortável. Porque a gente percebe que quando nós falamos assim, Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Ele fala assim, beleza, então venda tudo e dê aos pobres e me siga. Veja só, Deus, Jesus, quando o jovem rico se apresenta para Jesus e fala assim, o que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus fala assim, algumas coisas que ele já fazia. E depois fala assim, então beleza, já que você faz essas coisas são óbvias, então venda tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. É interessante, porque Jesus não fala assim, vem e me siga, e aos poucos você vai entendendo que essas coisas que você tem são para servir as pessoas. Porque aquele homem sabia quem ele era, mas ele não estava vivendo o que Deus chamou ele para fazer com o que era. Por isso que Deus falou assim, tira aquilo que te distrai e me segue. Abandone aquilo que te distrai e me segue. Sabe, a palavra cristão surge na Bíblia, no Novo Testamento, obviamente depois que Cristo ressurgiu e desceu sobre os cristãos, sobre a igreja de Atos. E então essa expressão surge, cristão, no livro de Atos. E o que é ser cristão? Ser cristão não é um rótulo quando você vai preencher alguma ficha dizendo assim, qual é a sua religião? Não. Até porque o nome nem seria esse, seria
né, a protestante. Mas cristão, na prática, é a essência do que a experiência de Atos promove na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, na vida da igreja. Sabe o que significava ser cristão? Significava que as pessoas viam o que você era e o que você fazia antes de falarem o nome de você. Está vendo aquela pessoa ali? Olha o que ela está vivendo e fazendo. Ela só pode ter andado com Jesus. Por quê? Porque se parece com Ele. A palavra cristão, se a gente for usar literalmente, é a palavra Cristo Júnior, Cristo Mirim, Cristo Cópia, Cristo Réplica, Cristinho. Eu lembro na faculdade que todos os dias eu lia a Bíblia antes da aula, e todo mundo passava para entrar na sala e me via lendo a Bíblia. Até que um dia a professora foi me chamar e não sabia meu nome. O menino falou assim: é o Bíblia que senta lá na frente. É o Bíblia. Eu falei: caramba, será que isso é ruim ou bom? Mas de uma coisa eu tinha certeza, que as pessoas me conheciam por aquilo que eu acreditava. As pessoas me conheciam por aquilo que eu cria. A palavra cristão é imitador de Cristo. Imitar Jesus, segundo Efésios no capítulo 5, do versículo 1 e 2, não fala simplesmente imitar uma natureza de ser alguém amado. Porque ele fala assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados, que como Cristo se ofertou como oferta de aroma agradável a Deus. Qual que é a oferta de Jesus como filho amado? Morrer na cruz por nós. É servir cada um dos pecadores. É servir cada um de nós. Porque imitar a Jesus não significa parar no amado, mas significa amar como Jesus nos amou. Por isso que é impossível viver identidade sem missão, porque quando nós olhamos para Jesus e imitamos Jesus, nós imitamos o que Ele fez por nós, para outros. A questão é, por que passam semanas, às vezes, na nossa vida, e nós sequer falamos que nós somos cristãos para alguém? E nós sequer falamos do amor de Deus que um dia nos alcançou e que deveria ser aquilo que mais pulsa no seu coração, nos seus lábios. Nós não falamos nada disso para ninguém. Por que às vezes passam semanas e semanas e nós falamos, estamos esfriando na fé? Puxa, eu não estou conseguindo mais fazer devocional, eu não estou conseguindo mais ler a Bíblia todo dia, eu não estou conseguindo orar todo dia. Mas sabe o que é, meu irmão? Você parou de fazer o que você foi chamado para fazer. Porque o exercício da missão fortalece a identidade. Porque quando nós paramos apenas no eu sou amado, poxa, mas Deus não faz nada, Deus parece que sumiu, parece que as coisas não estão rolando. Meu irmão, para de mimimi. Vai servir. Vai servir. Porque o serviço vivifica o coração de quem entendeu quem é em Jesus. Agora, ficar assistindo os outros servirem vai te esfriar. Eu fico muito incomodado em perceber que as mesmas pessoas aqui na igreja servem em tudo. Até a Zoe falou prega. Mas as mesmas pessoas são vistas servindo no culto. As mesmas pessoas são vistas servindo no encontro com Deus. As mesmas pessoas são vistas servindo durante a semana, quando a gente pede alguma coisa para ajudar aqui durante a semana. As mesmas pessoas estão servindo. A questão é, onde estão aqueles que encontraram uma nova identidade em Jesus? Onde estão aqueles que encontraram uma nova criação em Jesus? Estão parados no egoísmo, na vida em si mesmada. E aí a gente acaba vivendo uma vida chata, esgotante,
Porque a gente vive querendo consumir Deus, consumir pessoas, consumir religião. Deus não te criou para consumir religião. Deus te criou para ser consumido pelo fogo que nos apaixona por aquilo que nós somos chamados para ser e fazer em Jesus. Aleluia! Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: você está entendendo? É um assunto sério, gente. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que Jesus fala sobre isso. Em Mateus 22, com os fariseus, os religiosos estavam perguntando, tentando pegar Jesus na curva. E ao ouvirem, do capítulo 22 de Mateus, versículo 34 ao 40, diz assim: ao ouvirem Jesus, que ele havia deixado os saduceus, que eram alguns mestres ali da lei, sem resposta, com algumas conversas, os fariseus, que eram outras pessoas religiosas, se reuniram. Um deles, perito, alguém que conhecia profundamente a Bíblia, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Moisés? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Em seguida, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus resume todas as leis de Moisés, as leis rabínicas, que eram muitas. Jesus resume isso em duas afirmações: ame o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, e semelhante a isso, ame ao próximo como a ti mesmo. Sabe por que é semelhante? Porque está conectado. Porque não tem como amar a Deus acima de todas as coisas e não amar aquilo que Deus ama. Porque se nós não amamos o que Deus ama, Deus não está sendo amado acima de todas as coisas. O primeiro mandamento é o mais importante, mas o segundo é semelhante. É impossível viver identidade sem missão. Deus te chamou para viver o amor dele e amar através dessa realidade. Deus te chamou para servir. Deus te chamou para você doar o seu tempo, porque Deus doou toda a eternidade dele para nós. Segunda coisa que me chama a atenção, antes desse capítulo 2, é que Deus nos leva à falência das nossas soluções. Quando nós estamos vivendo apenas identidade sem missão, Deus permite que nós escolhamos um caminho para tentar resolver a nossa própria vida do nosso jeito. Então Deus permite que você vá. Deus não te obriga. Deus não invade o seu coração. Mas Deus permite que você viva os frutos da sua escolha. Então Deus permite que os seus escapes, as suas fugas, um dia elas acabem. E quando ela acaba, o que sobra é Deus. A pior coisa que acontece na trajetória humana, na história, é achar que ela poderia realinhar a rota dela sozinha. A pior coisa, a maior tragédia que existe em alguém que colocou uma rota no Waze, é achar que você pode sugerir um caminho alternativo melhor do que o Waze. Porque normalmente você encontra um trânsito, você encontra uma obra, você encontra alguma coisa e você bate a cabeça porque você fala assim: tá vendo, deveria ter seguido o Waze, deveria ter seguido essa rota sugerida. Por quê? Porque existe uma série de coisas acontecendo no aplicativo que te dão a melhor rota, mais rápida ou mais eficiente. Mas a gente é perito em olhar o trânsito e querer pegar um atalho.
A gente é perito porque a gente conhece os caminhos do bairro. Assim, não, vou pegar um caminho do bairro. Aí pega aquele caminho todo esburacado, todo zoado e tal. Por quê? Quer cortar? Quer ganhar tempo. Mas acaba perdendo tempo. Com Deus é a mesma coisa. Quando Deus, Ele nos chama para uma rota, e a gente fala assim: Deus, está muito trânsito. Está muito demorado. Eu acho que não é desse jeito que eu imaginava. Não é assim. Deus, eu acho que eu tenho uma sugestão para dar. Porque eu acho que a minha sugestão é um pouco melhor que a tua. E aí as nossas fugas, elas são encaixadas como algo gospel, mas na verdade elas são negligências da soberania da vontade de Deus nas nossas vidas. A gente dá um jeitinho na nossa vida e assina embaixo: é para Deus. Mas não veio de Deus. Então, quando Deus nos chama para uma missão e nós fugimos, Deus nos leva a um lugar onde nós experimentamos da falência da solução humana, da solução religiosa, da solução carnal, da solução terrena, da nossa própria solução. E aí a gente entra nessas rotas de fuga. E quando um homem de Deus e uma mulher de Deus entra numa rota de fuga, meu irmão, Deus aparece para esvaziar tudo aquilo que nos distrai. Então Deus nos chama para um caminho onde nós aprendemos com Ele. E é muito interessante isso. Quando você percebe que Jonas, ele tenta embarcar ele entra numa embarcação para fugir de Nínive e para ir para Tarsis, que era uma cidade totalmente oposta ao destino que Deus havia chamado ele. E quando ele está nessa embarcação, existe uma série de eventos que acontecem. Começa a dar tudo errado. É tempestade, é vento forte, são ondas, e é todo mundo gritando com medo no barco. E então Jonas reconhece que porque ele está no barco, indo para a missão errada, ele está causando transtorno na vida de outras pessoas. Você na missão errada atrapalha a missão dos outros. Você se distraindo e fugindo da missão de Deus, acaba distraindo e fazendo outras pessoas também fugir das missões delas. E o que acontece é que Jonas reconhece isso. E ele reconhece que ele não valia nada. Ele reconhece que ele não era digno de nada. Falei assim: galera, isso está acontecendo porque eu estou no barco fugindo da missão que Deus me deu. Então a Bíblia diz que a galera pega Jonas, faz um balança-caixão, mano, e manda Jonas para o mar. Quem aqui já fez um balança-caixão? Lembra disso? Balança-caixão. Reconhecer quem nós somos de verdade faz parte desse processo, onde nós aprendemos outra vez a nos conectar com a missão de Deus. Reconhecer quem nós somos, não na figura que nós estamos confortáveis muitas vezes, onde a gente fala: não, eu estou bem, eu estou indo na igreja. Mas reconhecer que mesmo vindo na igreja, o que você faz nos bastidores da sua vida continua sendo a sua natureza. O que você faz quando ninguém está vendo continua sendo a essência de quem você é. O que você faz quando você está em fuga, distante daquilo que Deus te chamou para viver, sendo e fazendo, é o que mostra quem você realmente é. É quando você fala assim: galera, eu preciso de ajuda, eu estou vivendo perdido, eu preciso voltar para Jesus. Galera, eu estou passando por muita dificuldade na minha casa, eu preciso de ajuda. É quando você reconhece que sozinho você não dá conta. É quando você reconhece que você não é suficiente para você mesmo. E reconhecer quem nós somos de verdade, além da casca, é um baita desafio.
Reconhecer que você pensa mais em você do que no próximo é para corajosos. Reconhecer o seu egoísmo é coragem. Reconhecer o seu orgulho é coragem. Reconhecer a sua soberba, a sua indiferença, a sua passividade é coragem. Porque isso vai totalmente para a zona fora da sua zona de conforto. Isso te aponta literalmente para aquilo que Deus fez por você. Deus não foi egoísta. Jesus não foi soberbo. A palavra diz em Filipenses que ele se esvaziou de toda a sua glória e veio até nós e assumiu a forma humana, se vestiu de pecado para nos servir e amar até o fim. Deus não foi orgulhoso, Deus não foi soberbo, Deus não foi indiferente aos nossos pecados, às nossas fugas, à nossa tentativa de dar um jeito sem Deus. Deus não foi indiferente. Deus não foi passivo. Ele não ficou esperando você fazer algo para ver se você merecia o amor dele. Não, Deus foi precursor. Em 1 João no capítulo 5 vai dizer que Deus nos amou primeiro, antes de nós amarmos a Ele. Mas a questão é que nós assumimos uma postura de economia do amor, quando o assunto é ame o seu próximo. Sirva a igreja local, sirva o executivo, sirva na recepção, sirva no encontro com Deus, sirva as pessoas no seu trabalho, sirva as pessoas na sua casa, sirva essa pessoa que está do seu lado, sirva a pessoa que está do seu lado que talvez você não conheça, sirva, porque quem não serve, não serve. Quando Deus nos chama para a missão, isso inclui uma jornada onde nós aprendemos a renunciar às nossas vontades para viver a vontade dEle. E muitas vezes renunciar à nossa vontade é viver uma vida de discipulado. Agora posso falar uma coisa para você? O que acontece se o seu líder te lembrar que você está faltando muito na célula? O que acontece se aqueles que amam você e entendem que você tem uma missão em Jesus e se preocupam, oram por você? Ninguém está pagando essas pessoas não, gente. Ninguém está falando assim, ó, te dou uns trocados, você ama aquela pessoa? Não, é voluntário. São pessoas que abriram mão do seu tempo muitas vezes para falar assim, eu quero fazer para os outros aquilo que Jesus fez através de alguém na minha vida. Agora, quando essas pessoas chegam em você e falam assim, mano, acho que você parou na metade do caminho. Você precisa voltar para o lugar da missão outra vez. Ah, mas peraí, você está se intrometendo na minha vida por quê? Você acha que você é dono de mim? O que você acha mais invasivo? Alguém te lembrar do que Jesus te chamou para viver? Ou alguém falar para você, você quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Qual a diferença? O que é menos Bíblia? O que é menos Cristo? Dê valor às pessoas que te lembrem. Dê valor às pessoas que não estão recebendo nada para te amar de graça. Dê valor aos seus líderes, pastores. Eu não estou falando de mim não, gente. Você já deu um abraço no pastor Fernando, na pastora Sônia e disse, obrigado por abrir mão de toda a sua vida, por servir a gente. Alguém já fez isso? Você sabia que existem um casal de pastores aqui, que vivem integralmente para esta casa, há 27 anos, abriram mão do seu trabalho, abriram mão da sua família, abriram mão de tudo, para te servir. Eu não estou falando de mim. Se nós não vivemos essa perspectiva de discipulado, nós jamais vamos viver a perspectiva total da missão. Não tem como você viver missão sozinho. Você não foi criado para uma missão solitária, é coletiva.
ela é corporativa. Ela se chama igreja. Ela se chama o corpo de Cristo. Ela se chama a noiva de Jesus. Ela se chama o ajuntamento dos santos. Ela se chama a embaixada celestial. Ela se chama cristãos, aqueles que se parecem com Jesus. Mas a gente parece que está mais preocupado em criticar o irmão do que amar o irmão. Então a gente investe mais tempo em fofoca do que aquilo que edifica o irmão, sabendo que o que ele faz é imaturidade. Então a gente sai para ir para a casa do irmão, depois do culto, não para falar de como foi o culto, mas para falar mal de pessoas. Não estou falando besteira aqui, gente. É pastoral a parada. Pare de falar mal dos outros. Antes olhe a trave que está nos seus olhos. Corrija você mesmo a sua conduta antes de falar a conduta dos outros. Eu tenho uma parada com Deus que é assim: crítica construtiva nunca é na lateral, sempre é para cima. Porque se você espalha para o lado, a pessoa que está do seu lado não tem poder nenhum para resolver aquilo que está sendo apontado. Passe para alguém que tem condição de se aproximar daquela pessoa e talvez exortar ela. Agora, quando a gente passa para o lado, a gente está simplesmente compartilhando um veneno. Essa é a maior toxina da missão da igreja: fofoca. A gente quer a missão, mas não quer a exortação. A gente quer o propósito, mas não quer a repreensão. A gente quer liderar, mas não quer a submissão. A gente quer servir, mas do nosso jeito e do nosso tempo. Você já parou para pensar, se você olhasse o seu calendário, a sua agenda, e eu convido você e desafio você a fazer isso essa semana, você perceberia o quanto de tempo você gasta com coisas que não produzem missão na sua vida, e o quanto que você poderia investir naquilo que produz missão na sua vida. Se você fala assim, pô, mas eu não sei o que fazer, meu Deus do céu, procure um líder urgentemente. Procure a gente aqui no final do culto, assim, eu quero fazer alguma coisa, mas nunca ninguém falou nada. Meu querido, Deus está te chamando para você sair da inércia. Deus está te chamando para você sair desse lugar de espectador e protagonizar alguma coisa na sua jornada com Deus. Pare de terceirizar as coisas. Pare de dizer, fala assim, pô, isso não tem a ver comigo. Ah, pô, tem sempre alguém lá fazendo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não fizer, Deus levanta alguém para fazer. Mas ninguém faria como você faria. Ninguém serve como você serve. Ninguém ama como você ama. Ninguém fala como você fala. Ninguém pensa como você fala. Ninguém tem as gírias que você tem. Ninguém tem a cultura que você tem, o repertório que você tem. Ninguém se veste e anda e se gesticula do jeito que você é. Você é exclusivo. Você é único, singular. Por que você acha que o outro vai fazer a tua parte, se você jamais vai ver alguém idêntico a você no mundo de quase 8 bilhões de pessoas? Deus levanta alguém para fazer aquilo que você talvez não está fazendo, mas ninguém faz como você faz. Ninguém lidera uma célula talvez como você lideraria. Ninguém recebe as pessoas aqui na igreja como você talvez receberia. Ninguém cuida talvez de alguma escala aqui, ou serve as pessoas na sua célula, ou serve as pessoas no seu trabalho como você serviria. Porque Deus tem uma missão singular, exclusiva para você. Porque identidade é algo único e missão também. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque quanto mais fundo nós vamos com Deus, mais longe na missão nós vamos com Ele. E para encerrar, essa realidade produz uma das orações mais lindas da Bíblia.
que é quando Deus nos leva a um lugar onde tudo acaba, quando nada mais sobra, e a única coisa que nós nos lembramos é de Deus. A única coisa que resta para nós é a gente recorrer para aquele amigo crente. Eu lembro no meu trabalho que as pessoas sempre me procuravam, me chamavam para fora do escritório, na frente do escritório, na portinha do saguão do prédio. Eu ia para uma janela, as pessoas parecia que estavam passando droga. Tipo assim, vem cá. Eu ia meio seguindo assim. Preciso falar um negócio com você. Eu falei, caramba, o cara vai, sei lá, vai contar que ele está roubando, sei lá. Aí ele ia levar num canto. Então, eu sei que você vai lá na igreja, que você acredita em Deus e tal. Então, meu esposo está passando por um câncer. Eu não sei mais o que fazer, nós não sabemos mais o que fazer, mas eu ouvi dizer que o seu Deus pode curar ele. Você pode orar por ele? Eu lembro que um amigo, na verdade não é meu amigo, né? Era o meu chefe. Fui numa reunião com ele. E aí terminou a reunião, nós fomos almoçar. No meio do almoço, ele falou: posso abrir meu coração com você? Falei, pronto, ele vai me demitir aqui no McDonald's. Aí ele falou: eu nunca falei isso para ninguém, mas eu sou gay. Eu me relaciono com um homem já faz 10 anos, mas eu não sou feliz. Eu sinto que falta algo na minha vida. E eu vejo você tão feliz. Eu sei que você tem Jesus, mas eu não consigo entender como Jesus me amaria, como talvez Ele ama você. Eu sou tão diferente de você. Eu falei, meu irmão, você é tão pecador quanto eu. O que você precisa, assim como eu, é da graça de Deus. O que você precisa se lembrar é que Jesus morreu na cruz por mim, mas morreu na cruz por você. O que Deus está te lembrando, talvez, através dessa conversa, é que Ele te ama. Sabe quando não sobra mais nada? Quando as coisas, as escolhas, os caminhos, eles acabam. E aí não existe ideologia que funcione. Não existe filosofia que solucione. Não existe dinheiro que possa comprar um caminho de volta. Não existe trabalho. Não existe vocação, não existe ministério, não existe igreja. Só Jesus. Só Deus. E a oração de Jonas produz um reconhecimento nesse momento, onde Jesus não havia nem aparecido ainda. Ele diz: o Senhor é a minha salvação. Porque orações, fruto de arrependimento, produzem consciência de salvação, produzem consciência de reconciliação, produzem consciência de resgate, produzem consciência de que se Deus não aparecer e fizer alguma coisa nas nossas vidas, nós não conseguimos fazer nada. Se Deus não aparecer e colocar um fogo no meu coração, eu não consigo fazer isso. Se Deus não aparecer e voltar a minha atenção à beleza dele outra vez, eu não consigo fazer esse caminho sozinho. Não há religião que produza isso. Não há dinheiro que produza isso. O que produz essa realidade em nós é nós reconhecermos que nós não somos nada sem o favor, a graça de Deus. Então a palavra diz no final do capítulo 2 que Deus faz o peixe, aquela baleia, o peixe, vomitar Jonas de volta. E sabe o que é mais interessante? É que, para encerrar, Jesus ele tem uma conversa com os fariseus em Mateus 12. E ele fala assim, os mestres da lei querendo perguntar, e mais uma vez pegar Jesus na curva. E eles perguntam assim, capítulo 12, 38. Mestre, os mestres da lei disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti.
Me mostra aí algum poder do Senhor. Me fala aí se você pode realmente dar um jeito na história. Então a palavra diz que ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal de milagre, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias, 3 noites no coração da terra. O que Jesus está falando aqui é que o que Ele está produzindo em nós outra vez é uma consciência de que nós, para vivermos uma missão outra vez com Jesus, nós precisamos viver a ressurreição de Jesus. Viver a ressurreição significa morrer para o seu passado e ressurgir para o novo futuro. Viver a ressurreição significa morrer para uma vida de pecado e ressurgir para uma vida de santidade. Viver para Jesus e ressurgir nele é morrer para uma condenação, fruto das suas escolhas más do seu passado, mas viver na perspectiva da escolha de um Deus celestial que escolheu nos amar, mesmo sabendo que nós éramos pecadores. Ressuscitar em Jesus significa morrer para nós mesmos e sermos vivos por Ele, porque dele, por Ele, são todas as coisas. Você pode ficar em pé no seu lugar. Sabe quando nós temos um encontro com Jesus como esse? Jesus fé, vendo Jesus face a face. E nós temos um encontro com Jesus como a igreja já esteve, através do Espírito, de dentro da fé. E nós temos encontros com Jesus como esse, onde nós mergulhamos na sua palavra e temos esse conhecimento acessando o nosso coração. Que impossível você sair desse lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos. E talvez você esteja aqui perdido, fugindo de Deus. Talvez você esteja frequentando aqui já algumas semanas, talvez seja a sua primeira vez. Mas Deus está te chamando porque Ele tem uma identidade, uma missão para você. Deus não te criou para você simplesmente sobreviver na história. Deus te criou porque Ele tem o desejo de imprimir em você uma história linda, extraordinária, que dura para sempre. E Jesus está aqui, talvez no momento onde você está passando da sua maior falência, onde os seus recursos acabaram, as suas emoções estão esgotadas, a sua fé está desgastada, parece que você não vê mais luz no fim do túnel, parece que você está como Jonas, no mais profundo abismo. E Deus está nesse lugar, te convidando a você voltar para um lugar de oração, de entrega, de rendição, dizendo: Deus, só o Senhor pode me salvar. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, você quer fazer isso, reconhecendo que você está perdido e precisa de um Salvador. Jesus está aqui se apresentando como o único capaz de te salvar de você mesmo e te apontar para uma nova identidade e uma nova missão outra vez. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, fazer uma oração com as suas próprias palavras, como Jonas fez aqui, como muitos fizeram, confessando Jesus, quando ele encontrou cada uma das pessoas na Nova Aliança, ali no Novo Testamento. Mas se você está aqui nessa noite e recebeu isso de Jesus, tem que responder a Ele, fazendo uma oração, entregando a sua vida para Ele. Nesse momento eu peço para você levantar a sua mão, eu quero orar por você. Se você nunca fez essa oração, apenas sinalize aí, para que eu possa ver, não tenha vergonha. Tem alguém? Apenas levante a sua mão. Se você está visitando a gente, se você talvez esteja alguém, amém, aleluia, Deus. Tem mais alguém? Obrigado, Jesus. Não tenha vergonha. Esse é um convite gracioso de Deus, chamado a salvação para um lugar onde você é amado para amar, onde você renova suas forças. Você que levantou a sua mão, você que está aqui, se tem alguém do seu lado, eu peço para que essas pessoas orarem por elas. Mas eu queria fazer um segundo apelo aqui para nós encerrarmos. Se você consegue olhar para a sua vida hoje e perceber que você está distraído, longe da missão, eu queria convidar você
você ia se quebrantar diante de Jesus. Deus, eu não quero viver fora da missão. Quando eu falo missão, gente, eu falo de servir pessoas. Eu falo de servir pessoas do seu trabalho. Eu falo de servir pessoas da igreja. Servir pessoas da sua casa, da sua família. É você parar de ser diferente, de ser egoísta. É um convite, gente, corajoso. Mas eu quero orar por você. Você pode vir aqui. E assim, eu conheço vocês. Eu sei quem está longe da missão. Ou vocês podem pagar ali com a distância e eu vou até você. Ou você vem aqui na frente e faça isso. Tome um passo na direção do movimento de Deus na sua vida. Quando nós cantamos, eu quero orar por vocês.
Espírito.